Hoje eu vou lhe falar sobre por que o ansioso tem uma tendência a pensar que todas as coisas ruins acontecerão com ele e uma tendência a sofrer por antecipação com essas previsões feitas. Olá, tudo bem? Você já viveu cenas como estas? Ai, o elevador do meu prédio não está funcionando direito. Hoje eu vou de escada porque senão eu vou ficar presa nele. Hoje tem previsão de temporal. Não vou pegar o meu carro porque eu vou sofrer um acidente se eu for para a estrada. Então, uma das características da mente ansiosa é viver no futuro, fazendo previsões geralmente negativas que geram um sofrimento desnecessário. Hoje eu vou lhe explicar por que isso costuma acontecer. Então, a primeira coisa que precisa ficar clara é de onde vem a ansiedade? Por que algumas pessoas têm uma tendência maior a desenvolver um transtorno de ansiedade, por exemplo, e outras não? Bom, existem N fatores que atuam nisso. Desde uma predisposição genética até fatores que têm mais a ver com a forma como fomos criados. A infância tem um papel decisivo no desenvolvimento ou não de uma ansiedade mais elevada. Então, existem fatores desse contexto que contam bastante. A forma como as coisas são ensinadas para a criança, os exemplos que essas pessoas que convivem com a criança dão também. Então, a criança aprende muito por aquilo que ela observa. Existem também fatores culturais, então dependendo da região em que essa criança vive, do local em que ela está sendo criada, também faz diferença. E também fatores situacionais, que são as coisas que ela vivencia na infância dela. Então ela pode ter tido uma infância mais tranquila ou então uma infância em que várias coisas aconteceram, algumas situações mais traumáticas, enfim, que podem gerar uma ansiedade mais elevada também. Então, agora que você já entendeu que as causas da ansiedade são múltiplas, não existe um fator só que influencia, vamos entender o porquê dessa tendência a ver as coisas por um lado mais negativo. Imagine o seguinte, quando nós éramos crianças, nós não sabíamos muita coisa sobre como o mundo funcionava. Conforme as coisas iam acontecendo ao nosso redor, nós íamos criando teorias sobre isso. A criança não tem a mesma maturidade cerebral de um adulto para questionar aquilo que está acontecendo. Então, ela tira conclusões e toma aquilo como verdades absolutas. E se essas coisas aconteceram na vida dela de forma repetida ou foram coisas muito marcantes, ela vai levar estas conclusões para a sua vida adulta. Isso é o que a teoria cognitiva chama de crenças centrais, que todos nós construímos sobre nós mesmos, sobre o mundo ao nosso redor, sobre as outras pessoas, sobre o futuro, enfim. A forma como interpretamos o mundo hoje vem carregada de influências. É como se colocássemos uma lente na frente dos nossos olhos e víssemos o mundo sob a ótica desta lente. Na ansiedade, esta lente, ou seja, esse conjunto de crenças, costuma ter um formato catastrófico. É como se o ansioso carregasse uma lente catastrófica com ele e visse o mundo desta forma. Então, algumas crenças centrais comuns às pessoas mais ansiosas são: o mundo é perigoso, eu sou vulnerável, ou eu sou incapaz de lidar com as coisas que acontecem. Estas crenças, então, desenvolvidas lá na infância, se não forem questionadas, vão sendo trazidas para a vida adulta. Mas qual é o problema dessas crenças? É que muitas vezes elas não são descrições exatas da realidade. Pelo contrário, elas são distorções da realidade e por isso que acabam gerando sofrimento. Muitos dos pensamentos que o ansioso tem no dia a dia, achando que tudo de ruim irá acontecer com ele, são influenciados por essas crenças. E os pensamentos que aparecem distorcidos são chamados também, dentro da teoria cognitiva, de distorções cognitivas. São formas de pensamento disfuncionais que muitas vezes você nem se dá conta que tem, mas acredita naquilo como se fosse uma verdade absoluta.
Vou trazer aqui 3 exemplos de distorções cognitivas muito comuns na ansiedade, e aí você já vai observando se isso acontece com você também. A primeira delas é a catastrofização. É uma distorção de pensamento em que, sem ter provas concretas, você já acredita que aquilo que irá acontecer será muito terrível e que você não conseguirá suportar. Por exemplo, você vai fazer um simples exame de glicose e já começa a catastrofizar a situação pensando: se o meu exame der alterado, a minha vida está perdida daqui para frente, será terrível. Segunda distorção, filtro negativo. É como se você tivesse um filtro na sua mente que só conseguisse perceber os aspectos negativos das situações, ignorando completamente o que teve de positivo naquilo. Por exemplo, você teve um dia normal na sua vida com coisas boas e ruins, mas daí o pneu do seu carro furou e você imediatamente pensa: meu dia hoje foi péssimo. Mas e todas as outras coisas boas que aconteceram? E terceira distorção comum na ansiedade, adivinhação de futuro. Você prevê o futuro como se tivesse uma bola de cristal, imaginando sempre que as coisas vão piorar ou que existem perigos pela frente. Por exemplo, serei demitido do meu emprego. Uma coisa importante, esses pensamentos são considerados distorções quando não se baseiam em fatos reais. Ou seja, você pensa que será demitido pois foi tirando conclusões que vieram de dentro de você e não baseadas em evidências concretas, em coisas que realmente ocorreram. Agora, se você já recebeu uma advertência, um aviso do seu chefe, aí pensar que será demitido não é uma distorção de pensamento. Então, o primeiro passo que você já pode dar é aprender a se monitorar, observar a si mesmo e verificar quando seus pensamentos são baseados em fatos reais ou, por outro lado, quando eles são distorções da realidade, são tendências que você apresenta e que apenas trazem sofrimento no seu dia a dia. Se esse for o caso, aprenda a colocar o pé no chão e questionar os seus pensamentos, sem aceitá-los de cara como verdades absolutas. Isso já fará uma grande diferença na sua saúde mental. Agora aquele pedido especial, se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, de compartilhar aí com seus amigos e deixa aqui seu comentário, divide aqui conosco se isso também acontece com você, deixe suas dúvidas, enfim, aproveite esse que é um espaço de discussão também. Um beijo e até o próximo vídeo!